Queridos irmãos e irmãs, algumas semanas nós recebemos uma notícia, isso via noticiário, que uma mãe havia jogado uma criança no lixo, e parece que a cena se repetiu em alguns locais, aqui em Jundiaí, em São Paulo e também em Minas Gerais. Quando nós olhamos para uma realidade assim, de alguém que descarta uma criança, temos algumas crianças aqui na Assembleia, seria uma coisa impensável para nós, não é verdade? Colocar alguém indefeso numa situação de perigo. E a notícia que veio pelo jornal JJ hoje é que a criança não resistiu e veio a falecer, aquela criança que foi jogada no lixo. Vamos pensar um pouquinho assim juntos a partir da palavra de Deus, O que leva uma pessoa a descartar um indefeso, uma pessoa que não tem defesa, uma criança? O que leva uma mãe a jogar um filho fora? Simplesmente a rejeição, a insanidade? Podemos colocar neste ponto, não é verdade? A insanidade, a própria rejeição, o trauma pós-parto. Mas há uma pergunta muito mais profunda por trás dessa realidade. Infelizmente, existem pessoas, ou as pessoas, não estão sendo preparadas para ser pai e ser mãe. Olhemos as estatísticas das separações, dos divórcios, olhemos um pouco para as realidades de muitas famílias. As pessoas iniciam e terminam como num piscar de olhos. E as novas vertentes familiares também. Como cristãos, nós temos que ter uma atenção muito grande para aquilo que é de mais preciso, de modo especial em relação à vida. Quando nós olhamos para aquela criança que foi descartada, por que nos vem a indignação? Primeiramente porque nós não teríamos uma atitude como aquela. Não gostaríamos de ser taxados como loucos, como insanos, ou até mesmo como pessoas irresponsáveis. Segundo, nós temos um medo muito grande de que alguém tivesse feito aquilo conosco. Quando nós olhamos aquela criança no lixo, nós nos olhamos. E não queríamos também que fôssemos descartados, jogados fora. Então, olhar para uma criança jogada ao lixo é também nos olhar. Mas também vamos um pouco mais além, na questão da própria maternidade. Nós nunca queríamos ter uma imagem de uma mãe como aquela. Qual a imagem que vocês têm da mãe de vocês? Os irmãos que estão mais próximos a mim, eu sempre comento da minha família, do meu pai e da minha mãe, eu sempre me remeto a eles com muito carinho, com muito amor, seguindo o quarto mandamento, que é honrar o pai e a mãe, mas com muito carinho e muito afeto. Qual a imagem que nós temos do pai e da mãe, crianças, do papai e da mamãe? Nós amamos o pai e a mãe. Não queremos ter uma imagem ruim ou negativa deles. Então são dois pontos importantes e fundamentais a partir do Evangelho. Eu não descarto nenhuma criança. Eu tenho medo que aquela criança seja eu ou que tivesse sido eu que tivesse sido descartado. Mas também nós não queremos que isso aconteça com nenhuma criança. Então uma dificuldade muito grande na sociedade. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade onde as pessoas são descartadas. E não só descartadas, elas depois são punidas por uma outra atitude. Olhando para aquela mãe, nós podemos pensar também, no que será que nós erramos, que nós temos uma responsabilidade sobre aquela pessoa, mesmo que nós não queiramos. Temos uma responsabilidade de vida sobre aquela pessoa. Uma louca, uma insana, uma pessoa desprovida, uma mãe que teve uma atitude mais insana ainda. Mas que essa realidade, irmãos e irmãs, nos ajude a refletir a partir da nossa fé. Olhando para Jesus Cristo, quando chega naquela casa e vê os discípulos todos fechados, podemos fazer um contraponto. Os discípulos fechados por medo dos judeus e talvez nós fechados com medo de anunciar o Evangelho, de anunciar o amor, de anunciar a esperança. Será que aquela mulher foi batizada? Será que ela fez a primeira comunhão? Será que ela fez o encontro de casal? Participou do catecumenato, da renovação? Será que um padre visitou aquela mulher? Será que um diácono visitou aquela família?
Será que alguém esteve do lado dela? Será que alguém da pastoral familiar esteve próximo àquela mulher? Ela era vizinha de quem? Quem eram os pais dela? Quem era a família dela? Jesus, quando aparece aos discípulos e se demonstra para Tomé, e Tomé, incrédulo, diz: eu só vou acreditar se tocar nas chagas dele, nas chagas. Somente isso. Ele é incrédulo porque ele tem que apalpar, ele tem que relar. Mas Jesus, independentemente da adesão ou não de Tomé, ele se apresenta, porque ele é o homem da paz, aquele que traz a paz, aquele que proporciona a paz. Irmãos e irmãs, essa palavra é uma verdade para cada um de nós. Hoje Jesus se apresenta e, apresentando-se a cada um de nós, ele nos traz a paz. A paz para enxergar até essa situação de tumulto. A paz para enxergar até essa situação de morte. A paz para enxergar essa situação que talvez possa ser de sem esperança. Uma situação de fechamento. Uma situação de não amor. E o Senhor se apresenta e diz: olha, a paz esteja convosco. Ele diz 3 vezes esta invocação tão santa, porque ele deseja profundamente que a paz que está no coração dele, que nasce da intimidade com o Pai, chegue ao coração de todos. Se cada um de vocês, irmãos e irmãs, pudesse dizer algo para aquela mulher que teve uma atitude tão pequena, o que vocês diriam? Como cristãos, poderíamos dizer e entregar nesse momento para ela: a paz esteja convosco. Nós não compreendemos e não entendemos a sua atitude, colocamos no coração de Deus, mas que desejamos a paz e que isso nunca mais se repita. Mas também temos que ter uma atitude de prevenção. E essa atitude de prevenção nasce na observância severa do Evangelho. É na intimidade com o Senhor, na abertura de coração ao Senhor, para que nenhuma atrocidade aconteça com nenhum filho de Deus. Ela é uma filha de Deus. Aquela criança que nós nem falamos o nome, era também uma filha de Deus e foi descartada. Ali está a representação de uma sociedade onde as pessoas são descartadas, são jogadas, são aniquiladas. E talvez nós, como cristãos, temos que nos abrir muito mais à graça de Deus e que sejamos grandes defensores da vida e da justiça para todos. Irmãos e irmãs, que esse Senhor que se apresenta em paz, com tranquilidade, com amor, entregue a cada um de nós a responsabilidade de que não precisemos tocar nas chagas do Senhor para reconhecê-lo, que nós reconheçamos o Senhor a partir do amor. Podemos pensar assim também, queridos irmãos, para concluir esta reflexão. E como é que eu posso tocar então nas chagas de Jesus, para que a minha fé aumente e cresça? Da maneira muito simples do Evangelho. Quando nós acolhemos as crianças, quando acolhemos os idosos, quando acolhemos os menos protegidos, os desvalidos, fazendo aquilo que o Senhor sempre fez e nos ensinou e continua ensinando, acolhendo e amando a todos. Se fizermos assim, queridos irmãos e irmãs, estaremos diretamente ligados à primeira leitura de Atos dos Apóstolos, onde pelos sinais e a perseverança dos cristãos, na fração do pão, na oração e na visita diária ao templo, eles cresciam em graça e santidade e também em número. É como diz a Escritura: cresciam em graça, santidade e número, porque serviam com amor o Senhor. E que nós hoje, nessa noite, reunidos, possamos servir ao Senhor com amor, sem murmurar, sem reclamar, mas sempre olhando para o Deus da esperança. Que Ele abra os nossos corações e nos dê sentido de vida, nos dê amor e nos dê também a sua paz. Então eu queria concluir essa manifestação do amor do Senhor, pedindo que vocês fiquem de pé. Nós vamos fazer um gesto muito concreto, vamos antecipar a paz. Jesus, Ele entrega a paz. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Em Cristo Jesus, saudai-vos uns aos outros com gestos de amor e comunhão fraterna.